Estamos ao vivo para mais uma live de conteúdo. Vamos para uma live de conteúdo, o conteúdo que enriquece, que fortalece, que ativa a nossa verdadeira identidade. O Senhor Jesus Cristo disse na tua palavra: nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. O corpo físico precisa de alimento, mas muito mais do que o corpo físico, o espiritual, o seu ser, a sua essência, ela precisa estar bem alimentada. Já tomou água hoje? Então eu vou começar lendo aqui, ó, Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Ele diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele disse: eu é que sei os pensamentos, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Geralmente as pessoas, elas dão muita importância para aquilo que os outros estão falando, seja dos acontecimentos do dia a dia. Às vezes alguém está falando algo ali, a pessoa está aqui parada, ela começa a prestar atenção no que o outro está falando, começa a se interessar pelo que o outro está falando, ela está se interessando por aquilo que os outros estão pensando, porque você pensa e você fala, embora algumas pessoas falam para depois pensar. Você já observou como que as pessoas, a partir de hoje você vai começar a observar isso para que você venha tirar lições poderosas e você possa aplicar na sua vida. É por isso que o nome dessa live é Café com Sabedoria. Mas observa quando as pessoas estão reunidas, elas começam a falar. As pessoas hoje em dia, elas estão muito preocupadas apenas em falar. E quando você fala, você ensurdece os seus ouvidos. Existe uma frase que diz que não dá para assoviar e chupar cana. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, e às vezes acabamos usando mais a boca do que os ouvidos. Eu tenho 2 amigos que me chamam muita atenção, na verdade uns 3, que eles são homens de poucas palavras. Eles desenvolveram essa habilidade da escutativa, e quão sábio é. Eu confesso para você que eu preciso aprender isso, porque às vezes eu me empolgo, e quando você se empolga, você acaba
falando até aquilo que não deve ser falado. Mas o problema também nem sempre é o que você fala, não é falar, é o que você fala. Embora precisamos também ter sabedoria para que nós não joguemos fora aquilo que nós falamos de precioso. A palavra diz que nós não devemos lançar pérolas aos porcos. Me lembro que eu trabalhava em um determinado lugar e uma pessoa muito querida, ela dizia para mim: você não deve estar falando de Deus, aqui é local de trabalho. Eu disse: você está coberto de razão, só que você precisa entender uma coisa, que quando eu falo, eu só falo para aquelas pessoas que estão interessadas por aquele assunto a qual eu estou falando, em especial da palavra de Deus, porque a palavra, ela é preciosa, e se você está falando e você percebe que as pessoas não estão dando a mínima, você deve imediatamente encerrar, desconversar. Você corta aquela frequência, aquele fluir daquilo que é precioso que você está compartilhando. Então diz aqui: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. As pessoas, elas estão muito preocupadas apenas em falar e muito preocupadas com o que os outros estão dizendo, com o que os outros estão pensando a respeito delas. O que os seus semelhantes estão pensando, dizendo a seu respeito. Mas entre nós preocuparmos com o que as pessoas estão falando, com o que as pessoas estão dizendo, essa palavra aqui nos convida a refletirmos sobre quem realmente nós devemos ouvir. Quem realmente nós devemos dar atenção, dar importância para aquilo que ele está pensando a nosso respeito. E nada melhor do que você dar ouvido para a sua fonte, para a sua origem. Porque se você tem um aparelho celular e esse aparelho ele dá um problema, ele é um exemplo da marca Samsung, você não vai levar ele em uma autorizada da Xiaomi, por exemplo, é uma marca de celular. Você precisa levar o iPhone, por exemplo, você leva na loja da Apple, na autorizada da Apple. E assim é nós. E nós erramos quando nós estamos com algum problema, nós vamos procurar ouvir conselhos de pessoas que não têm a ver com o nosso futuro. Porque as pessoas nos tratam como elas se tratam. E a palavra de Deus diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, pessoas ainda que bem intencionadas, elas vão trazer conselhos para você que nem sempre tem a ver com o que realmente Deus tem para você. Então é isso que ele está dizendo, e é isso que eu estou lhe explicando aqui, sobre a importância de você alinhar os seus pensamentos com os pensamentos que Deus tem ao seu respeito. Ele diz: então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você vai falar com Deus? Quando Ele vai te ouvir? Quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. E isso é algo muito natural, não é complexo. Buscar Deus de todo o seu coração é você tirar tempo para você aprender, para você estudar,
para você meditar na palavra. Então ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz: Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 18, diz o seguinte: Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 18, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A vereda, essa palavra vereda é a palavra caminho. O caminho, você tem, e o caminho não é para a direita, não é para a esquerda, o caminho não é para frente, não é para trás, o caminho é para dentro de você. É você mergulhar para dentro do seu ser. É você mergulhar para dentro do seu ser. É você entrar na sala da sua consciência. Você medita, a partir do momento que você começa a meditar nessa palavra, você viaja para dentro de si. Começa a analisar os seus pensamentos, que resultam nos seus sentimentos, que resultam nas suas ações. Há pessoas embaladas por preocupações, embaladas por medo, porque, como diz o sábio, o maior inimigo da visão é a vista. Cuidado com o que os teus olhos estão vendo. Os teus olhos estão vendo uma tempestade que está apenas em um copo d'água. Existe uma expressão que diz: as pessoas estão fazendo tempestade em copo d'água. É quando a pessoa começa a sofrer por antecipação. Quando você não faz uma renovação da sua mente, quando você não busca saber o que Deus tem para você, o que Ele fala ao seu respeito, você vai estar agindo, sendo impulsionado por alguém que não tem a ver com a sua origem, com quem você realmente é, com os planos aos quais Deus preparou para você. Tudo nessa vida foi criado com um propósito. E assim somos nós. Um sábio diz que a maior tragédia na vida não é a morte. A maior tragédia na vida é uma vida sem propósito. Então o caminho não é para a direita, não é para a esquerda, não é para frente, não é para trás. O caminho é para dentro de você. Bom dia com alegria, minha amiga Rogéria. Então, Provérbios capítulo 4, versículo 18, quando diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, é quando você viaja para dentro de você mesmo e você começa a examinar os seus pensamentos e os seus sentimentos a partir do que diz a palavra. A palavra diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Bonjour, minha amiga, bom dia com alegria. Então esse caminho é para dentro de você, é você examinar os seus pensamentos. Existem pensamentos que não são seus, existem pensamentos que eles estão sendo criados, desenvolvidos a partir das experiências de terceiros, a partir daquilo que eles falaram para você, ainda que bem intencionados. Mas há quem diga que de boas intenções o inferno está cheio. Então ele fala assim: a vereda do justo é como a luz da aurora.
Geralmente as pessoas estão buscando conselhos, às vezes nós achamos que estamos buscando conselhos, quando na verdade nós estamos apenas esperando que alguém venha concordar com a gente. Então a palavra diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A pergunta é, as primeiras vezes que eu li esse versículo, eu ficava me perguntando, bom, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como assim? Sendo que o dia está ensolarado ou a noite está iluminada, para que eu preciso de lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho? É porque está falando do nosso verdadeiro eu, que é espiritual. Então, veja o que diz a palavra em Hebreus capítulo 4. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Bom dia, Gra. Então, quando ele diz, bom dia com alegria, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, onde é que ele reside? Ele está no céu, mas ele está dentro de você. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está dentro de você. Então é um encontro que você tem com Deus, porque a nossa conexão com Deus, ela é espiritual. Ela não é carnal. Hebreus capítulo 4, no versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Observe que a palavra, ela te dá a capacidade, ela faz uma separação. Aqui vem falando sobre esse ser trino que nós somos, espírito, alma e corpo. As pessoas, existem os cristãos, que eles são os carnais, e existem os espirituais. O carnal é aquele que se move, toma suas decisões baseada nesse mundo natural, na carne. Mas nós somos convidados por Deus a andarmos não por vista, não movidos pela carne, não movidos pela alma, mas nós somos convidados a viver e a mover através do Espírito. Porque no Espírito é onde nós existimos de fato e de verdade. É através do discernimento espiritual que nós vamos viver e cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. É através do Espírito que nós entendemos e ouvimos a voz de Deus, a voz que nos conduz pelo caminho da vida. Então ele está dizendo que a palavra, ela é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração. Ela é apta para discernir os pensamentos. As pessoas se perdem em meio aos pensamentos, e os pensamentos acontecem onde? Eles acontecem dentro de você. É por isso que eu estava dizendo que o caminho não é para a direita, ele não é para a esquerda, o caminho ele é para dentro de você. Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração. As pessoas se perdem em meio aos turbilhões de pensamentos.
durante o dia, quantos não são os pensamentos que passam pela sua mente? Os pensamentos, eles geram sentimentos. Os sentimentos geram comportamentos. O comportamento cria hábitos e o hábito forma você. Eu quero dar uma dica para você. Você que deseja gravar seus conteúdos, você que deseja gravar live, às vezes você abre uma live, não tem uma pessoa, vem uma ou duas. E a sua mente, ela começa a pensar, será que eu estou no caminho certo? Deixa eu dizer para você. Nós precisamos ter constância naquilo que nós fazemos. Termos a consciência daquilo que nós fazemos. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 24, versículo 12, diz assim, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Ou seja, há pessoas que elas são como um copo de água. Se ela não nasce de novo, se ela não busca ter intimidade com Deus, ela não consegue entregar nada para ninguém, porque estão vazias. E é isso que acontece. As pessoas estão vazias e se você está vazio, não tem o que sair de você. Nós fomos chamados com um propósito nessa vida. Qual é o propósito na nossa vida? É que você se encha de Deus, para que você seja uma fonte de Deus para a vida das pessoas. Nós não somos uma ilha, nós não fomos chamados para viver apenas para a gente mesmo. Você não vê um pé de manga dando frutos e ele mesmo comendo o seu fruto. Nós precisamos ter a consciência de para que nós existimos. É no propósito, cumprir o propósito da nossa vida. É aí que as coisas acontecem. Há pessoas que olham à sua volta, está tudo perfeito, as contas estão pagas, elas não têm pezinho de galinha, elas estão magras, elas estão chiques, usando roupa de grife, mas o coração está vazio porque não tem se alimentado dessa palavra, não tem buscado cumprir o propósito. A palavra diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, mas não fala apenas desse conhecimento geográfico aqui, eu viajo, eu entendo de várias coisas, está falando sobre você conhecer realmente quem você é. E a partir do momento que você conhece, você descobre quem você é que você vai cumprir o seu propósito. Um sábio disse que a maior tragédia na vida não é a morte, a maior tragédia na vida é uma vida sem propósito. As pessoas estão achando que elas nasceram apenas para ganhar dinheiro, para pagar conta, para viajar, para cuidar de si. Não tem nada de errado você cuidar de si, mas eu quero dizer para você, existe um propósito maior. O Senhor Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Essa palavra vida no original grego é a palavra zoe, é vida no seu espírito. Então, o propósito da nossa vida, ele não se resume a nós vivermos apenas para nós, pensando apenas em nós. Observe quando você tem a oportunidade de dar algo para alguém, você dá um prato de comida para um faminto, você acaba se sentindo uma pessoa, às vezes, eu tenho certeza, mais feliz do que aquele que recebeu. Então não adianta nós vivermos perdidos, embalados pela cultura. É interessante que em Romanos capítulo 12, existe uma palavra poderosa aqui na Bíblia, a mensagem, eu quero ler para você. Romanos 12, na Bíblia, a mensagem diz o seguinte. Olha a instrução que Deus tem para a nossa vida aqui. Em Romanos capítulo 12, na versão a mensagem, ele diz, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana
dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Entregue a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. As pessoas fazendo coisas para Deus que elas não foram chamadas para fazer. É o caso de Marta e Maria. Maria escolheu a boa parte, que foi ouvir o que Deus estava dizendo para ela. E Marta estava ocupada fazendo tantas coisas e ela estava ainda chateada porque a sua irmã não estava fazendo o que ela estava fazendo. Então aqui está dizendo, não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubra o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. É da vontade de Deus que nós sejamos pessoas maduras nas nossas decisões, termos maturidade para lidar com as adversidades da vida. Porque há quem diga que todo dia é dia de matar um leão por dia, mas a vitória, ela começa, as lutas, elas são ganhas primeiro dentro de você. Por isso que em Provérbios diz que um homem sem o domínio de si, ele é semelhante a uma cidade de muros derribados. Uma cidade de muros derribados é o mesmo que uma casa que não tem muro, que não tem porta, que não tem janela. As pessoas entram e fazem o que quer lá dentro dessa casa. Vamos conferir aqui se é Provérbios capítulo 6, versículo 22 ou 22, 6. Que diz, um homem sem o domínio de si. Provérbios capítulo 6, versículo 22, não é isso. Mas você pode pesquisar depois, você pode ir no Google e pesquisa sobre quando a Bíblia fala sobre o homem sem o domínio de si. Então a natureza que nós estivermos alimentando é essa que vai sobressair. Se você se alimenta do Espírito, você se torna alguém fortalecido, alguém que tem sabedoria, alguém que tem discernimento. Mas se você vive apenas se informando desse mundo natural, você vai acabar sendo uma pessoa que é dominada por qualquer tipo de situações. Há pessoas que elas se sentem desconfortáveis apenas com o olhar de outras pessoas. Então, ter a consciência de quem nós realmente somos nos ajuda a sermos pessoas melhores, primeiro para a gente mesmo, porque você jamais vai poder dar, vai conseguir dar a alguém aquilo que você não tem. Por isso, a importância de você edificar a sua vida na palavra de Deus, basear a sua vida nas palavras de Deus. Gilson, o que é basear minha vida na palavra de Deus? É você alicerçar a sua vida. Quando alguém vai construir uma casa, primeiro você precisa lançar os fundamentos, o alicerce. Você coloca pedras, concreto, ferragem, e é a partir dali que você começa a construir a sua casa para que os ventos, as tempestades
não venha derrubar a casa. Observe o que está escrito aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será... Mateus capítulo 7, versículo 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos que deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos que deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa palavra, a casa aqui, está falando da nossa vida. É a nossa vida, uma vez que ela foi alicerçada sobre a palavra de Deus. Então, aquele que ouve e pratica essa palavra, ouve, dá crédito, ativa a fé, ele é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Bom dia, Ana e Carolina. Então, essa palavra, ela traz clareza para a nossa vida. Essa palavra que nos direciona, ela direciona os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas emoções, que é onde as pessoas estão perdidas hoje em dia. Elas estão perdidas nos seus pensamentos. Elas estão perdidas e são abaladas a partir do que terceiros estão falando. Deixa eu dizer para você, as pessoas nos amam tanto quanto elas se amam. Eu sempre digo isso, as pessoas nos amam tanto quanto elas se amam e elas nos odeiam tanto quanto elas se odeiam. Mas se existe alguém que você deve competir, que nós devemos competir, não é com o nosso próximo. Nós precisamos competir com quem nós somos. Ou seja, explica isso melhor, Gilson. Explico, fique tranquilo que eu explico para você. A minha competição eu quero ser hoje melhor do que aquele Gilson de ontem. E Deus me dando a oportunidade de estar de pé amanhã, eu quero ser melhor do que quem eu fui hoje. Então, essa é a palavra de hoje para a sua vida. Se essa palavra falou com você, compartilhe essa live com outras pessoas. Vamos trazer a cultura dos céus aqui para essa terra. A oração do Pai Nosso, a palavra diz: seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Então, essa vontade que a palavra fala, seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus, é que você desfrute de paz, você desfrute de sabedoria, mas para isso você precisa buscar o conhecimento da palavra de Deus. Então, por hoje é só. Eu declaro um dia cheio do favor e da graça de Deus na sua vida. Eu declaro você tendo sabedoria para você tomar suas decisões. Eu declaro que você não vai se frustrar, se desanimar em meio aos processos, em meio às adversidades da vida. Entenda que o sucesso está contido na rotina diária. É importante você não desanimar. Eu encontro inúmeras razões para eu desanimar, mas deixa eu dizer para você, eu decidi adiar o meu desânimo. O desânimo aparece para mim hoje. Eu digo para ele, hoje não vai dar. Deixa para amanhã. E quando chega amanhã, você adia. Adie o seu desânimo. Não permita que ele domine você. Tenha força, tenha coragem, haja por fé, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se vê. Bom dia!